Crianças, boa tarde, como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Então, hoje a nossa aula de quinta-feira, dia 18/3, começando com língua portuguesa. Nós estávamos estudando os substantivos. Então, nós já estudamos os substantivos simples, que são aqueles escritos com letra minúscula, que nomeia as coisas, né? Como lápis, borracha, cachorro. Os substantivos próprios, que são aqueles escritos com letra maiúscula, né? Que são os nomes de pessoas, João, Camila, Sérgio, nome de cidade, nome de países, todos escritos com letra maiúscula. São substantivos próprios. E hoje nós vamos ver o substantivo composto. O que é substantivo composto? É formado por dois ou mais palavras. Na verdade, é formada por duas ou mais palavras. Exemplos de substantivo composto. Segunda-feira, duas palavrinhas que significam uma coisa só, é um dia da semana, segunda-feira. Arco-íris, duas palavrinhas que significam uma coisa só. Cachorro quente, de novo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se eu falar assim, ai, que vontade de comer um cachorro, esconder a palavra quente. Cachorro, parece que você quer comer um animal, né? E, na verdade, cachorro quente, são duas palavras, mas significa uma coisa só. Que coisa que é essa? Um lanche. Aqui, outra coisa, outra palavrinha, pica-pau. Pica é uma palavra, pau é outra, mas significa uma coisa só, que é o passarinho, pica-pau, o passarinho. 1. Acrescente uma ou mais palavras e forme substantivos compostos. Guarda, guarda o quê? Guarda-sol, guarda-comida. Porta, porta o quê? Porta-joia, né? Vocês vão criar aí. Do outro lado da folha, exercício 2. Circule os substantivos compostos dessas listas de compras. Então, circule, circular, só os substantivos compostos. Arroz é um substantivo composto? Tem duas palavrinhas? Não. Feijão tem duas palavrinhas, dois substantivos? Não. Fubá tem? Também não. Grão de bico, três palavras. É um substantivo composto? É. Então, eu vou lá e vou circular. 3. Escolha um substantivo composto e forme uma frase. Pode ser do exercício anterior ou você pode usar outro substantivo composto da sua preferência e criar uma frase. Agora, nós vamos para a história. As migrações fazem parte da história da humanidade, desde o surgimento dos primeiros grupos humanos, além de ser uma necessidade, é um direito humano. O que é migração mesmo? É quando a pessoa muda de cidade, tá bom? De cidade, de estado, de país. Então, isso é a migração. Leia o texto abaixo para entender melhor o que é isso e depois responda as questões. O que são migrações? Quando um lugar onde se vive não oferece mais as condições ideais de sobrevivência, é comum as pessoas, individualmente ou em grupo, buscarem um novo espaço para morar. A mudança do lugar onde se vive é chamada de migração, e as pessoas que migram são chamadas de migrantes. Então, quando a pessoa muda de um lugar para o outro, ela é um migrante. As migrações sempre existiram. Nos dias atuais, esses deslocamentos ainda ocorrem, pois as pessoas estão sempre mudando de cidade, estado, região e até mesmo de país. Os deslocamentos que acontecem dentro do país onde se mora são chamados de migrações internas. Então, aqui no Brasil, quando a gente muda de uma cidade para outra, nós chamamos essa mudança de migração interna. Vou marcar aqui, com marca-texto. Migrações internas.
também existem migrações que acontecem de um país para o outro. Nesse caso, esses deslocamentos são chamados de migrações internacionais. Então, por exemplo, se nós sairmos do Brasil, que é o nosso país de origem, e nós formos para qualquer outro país, nós seremos chamados de migrantes internacionais. Os migrantes que partem de um país e os que chegam a outro recebem nomes específicos. Por exemplo, as pessoas que deixam o país onde vivem para morar em outro são chamadas de emigrantes. Por que eu estou destacando? Porque vai ter outra palavrinha que é bem parecida. Então, o emigrante é quando ele sai do seu país e vai para outro. No entanto, quando essas mesmas pessoas chegam ao país estrangeiro, elas são chamadas de imigrantes. Por exemplo, faz de conta que a gente sai do Brasil e vai morar no Chile. Quando nós sairmos do Brasil, nós somos emigrantes. Chegando lá, nós somos imigrantes. Se nós olharmos aqui na figura, faz de conta que esse casal é do Brasil. Então, eles estão saindo do Brasil, indo viver em qualquer outro país. Eles são chamados de emigrantes. Faz de conta que esse casal, ele é lá de outro país, ele é da Bolívia, ele é dos Estados Unidos, ele é da França, ele é de qualquer outro país. E ele está vindo morar no Brasil, por exemplo. Então, eles saíram do país deles, de origem, o país que eles nasceram, estão indo viver em outro país. Eles são chamados de imigrantes. Deu para entender a diferença de emigrante e imigrante? Atividades. Use as palavras destacadas para escrever uma frase sobre as migrações. Se necessário, faça adaptações. Então, você vai inventar uma frase utilizando as palavrinhas viver, migrantes e lugar. 2. Leia as falas a seguir e ligue aos personagens correspondentes. Então, algum desses dois aqui, Eu cheguei hoje ao Brasil. Aqui é o meu novo lar. Então, quer dizer que é uma pessoa que está vindo de um país de fora, né? É um emigrante ou um imigrante? Aí, um outro personagem fala assim, Eu nasci no Brasil, mas agora vou morar na Espanha. E aí, é um imigrante ou um emigrante? É só ligar, tá bom? A fala aos personagens. Agora, para finalizar a aula de hoje, nós vamos para geografia. Geografia, nós vamos falar sobre meios de transporte. Vamos ver o que é isso? Meios de transporte são os veículos utilizados para o transporte de mercadorias ou pessoas de um ponto a outro. Os meios de transporte podem ser divididos em... Então, assim, para a gente se locomover, para a gente trabalhar, para a gente ir para a escola, geralmente a gente utiliza um meio de transporte, né? Um carro, uma bicicleta, uma moto. Ou se for muito pertinho, nós vamos a pé. Aí não precisa de meio de transporte. Vamos ver quais são os tipos de meio de transporte? Terrestre. Veículos que se locomovem por vias terrestres, pelo chão. Rodovias e ferrovias, por exemplo, tais como carros, ônibus, trem. Então, terrestre, na terra, no chão, no asfalto. Aquático, veículos que se locomovem no meio aquático ou marítimo, na água, tais como navios, canoas, barcos. Então, aquático é um veículo que só pode andar na água, ou no mar, ou no rio, ou no lago. Aéreo, no ar, veículos que se locomovem no meio aéreo, tais como aviões, helicópteros e balões. Preencha a cruzadinha com os nomes do meio de transporte. Por exemplo, que desenho é esse? Ônibus. Cada bolinha aqui eu vou colocar uma letra.
ônibus, depois bicicleta e por aí vai.